História, parte 42. Na anterior, Carolina olhara para o pai e viu Norton, o seu marido em outras vidas, reencarnado. Isso esclarecia os motivos pelos quais ele não aceitara seu casamento com Sérgio. Mesmo esquecido dos acontecimentos do passado, o pai ainda a mantinha reclusa e não queria libertá-la. A revelação foi muito forte e Carolina empalideceu. Colocou a xícara no pires e disse com voz fraca: "Não estou me sentindo bem, preciso ir ao banheiro." Augusto César olhou-a com certa preocupação. "Você está pálida, o que está acontecendo?" "Forte mal-estar. Vou ao banheiro." Sem esperar pela resposta, Carolina subiu e fechou-se no banheiro. Precisava ganhar tempo para analisar o que acabara de descobrir. Por que será que Ethel, sua dama de companhia, havia se transformado em esposa de seu pai e sua mãe? Ao fixar seu pensamento nela, lembrou-se de cenas onde Ethel aparecia como uma sombra de Norton, pronta a obedecer todas as suas ordens sem questionar. Depois que ele a surpreendera com Marcos, Ethel se transformara em sua carcereira, vigiando-a a todo o tempo. Carolina lembrou-se de que ela não a maltratava ou procurava tirar partido da situação. Simplesmente fazia o que ele mandava rigorosamente. Naqueles tempos, ela suportava Ethel, mas não a estimava. Agora, como sua mãe, tudo continuava igual. Ernestina cumpria todas as suas obrigações de mãe e dona de casa, mas só. Nunca fora carinhosa, nem tivera nenhuma manifestação de afeto. Com Adalberto, ela era um pouco diferente. Tratava-o com admiração, dava para notar que se orgulhava dele. Depois que ele saíra de casa, ela tornara-se um pouco mais triste e calada. Estaria sentindo falta dele? Era difícil afirmar. Agora, diante do que descobrira, Carolina se perguntava o porquê de ela ainda fazer parte de sua vida, que fatos do passado ignorava. Ficara claro que Augusto César não via a Ernestina como esposa, embora a tratasse com respeito. Para ele, ela continuava sendo a criada, que ele tratava bem, porque lhe era fiel e obedecia a todas as suas ordens. Carolina foi para o quarto tentando aprofundar-se no passado, recordando cenas de sua infância, e quanto mais pensava, mais se convencia de que tudo era verdade. Naquela noite, antes de dormir, rezou, pedindo a Deus que Marcos viesse a seu encontro. Desejava contar-lhe suas descobertas e, ao mesmo tempo, ouvir o que ele tinha a dizer a respeito. Pelo que lhe dissera, o passado não era segredo para ele. Acomodou-se para dormir e logo pegou no sono. Entretanto, Marcos não foi buscá-la naquela noite, nem nas outras que se seguiram. Carolina sentiu-se diferente, parecia outra pessoa. As aulas começaram e Augusto César deixou-a ir sozinha para a faculdade, e ela sentiu-se alegre e bem disposta. Mas, depois de alguns dias, notou que havia um homem que sempre a acompanhava a certa distância, e quando ela deixava a escola, ele também estava por perto. Começou a desconfiar que seu pai o contratara para vigiá-la. Isso a deixou irritada. Havia momentos em que sua revolta misturava-se ao seu rancor por Norton, e ela esforçava-se para não perder o controle. E Marcos, que não vinha buscá-la, meu Deus, o que estaria acontecendo? Começou a pensar que talvez ele estivesse começando a se esquecer e que a distância estivesse matando seu amor. Havia momentos em que ela desejava ir procurá-lo em São Paulo para um entendimento, mas isso seria romper com os pais definitivamente. Carolina não se importava muito com isso, uma vez que não os via mais como pais, apenas como parte de um passado doloroso e cruel. Mas não o fez, porque não tinha certeza
de que essa atitude removeria os impedimentos que havia entre ela e Marcos. Porque a vida os juntara fazendo de Norton seu pai e de Ethel sua mãe. Que objetivo teria? Carolina lembrava-se de que Marcos lhe dissera que a remoção do impedimento que havia entre eles dependia exclusivamente dela, uma vez que ele fizera a parte que lhe cabia. Um rompimento definitivo com seus pais poderia retardar ainda mais a união dela com Marcos. A solução deveria ser outra, e Carolina procurava encontrá-la. Vendo-se vigiada, ela não tentara telefonar para ninguém, com receio de perder a pouca liberdade que estava desfrutando. Uma tarde, ao chegar em casa, Ernestina entregou-lhe uma carta e ela notou que o envelope havia sido aberto. Apesar do rubor de indignação que lhe inundou o rosto, não disse nada. Reconheceu que a letra era de Áurea. Foi para o quarto pensando que talvez outras cartas tivessem vindo e teriam sido interceptadas. Mesmo assim, sentiu prazer por receber notícias da amiga. Ela escreveu sobre sua vida em São Paulo, suas aulas, as amizades que fizera e tudo mais. Relatava que fora visitar Guilhermina, porque Adalberto lhe dissera que ela não estava bem de saúde. Nenhuma palavra sobre Sérgio. Falava de uma colega, de quando estudaram juntas, de nome Célia, que também estava na capital para estudar e que todos os dias lhe perguntava se tinha notícias de Carolina. Como não se lembrava de ter estudado com nenhuma Célia, entendeu que Áurea usara deste subterfúgio para contar-lhe que Sérgio estava ansioso por notícias. Um brando calor invadiu seu coração. Sérgio continuava amando e, como sempre, sentindo sua falta. Se não fora buscá-la durante a noite, foi porque não pôde. No mesmo instante, respondeu à carta, falando o quanto estava feliz por ter notícias, que já estava frequentando suas aulas na faculdade. Também sentia falta de Célia, desejava que ela lhe escrevesse também. Colocou a carta no envelope e deixou-o aberto. Estava certa de que seus pais iriam ler, mas se eles não desconfiassem, ela poderia ter notícia de Sérgio, mesmo que escrevesse com nome de mulher. Na hora do jantar, Carolina falou sobre a carta. Áurea escreveu e disse que vovó não está passando bem. Gostaria de ligar para ela e saber se melhorou. Não é preciso. Odete me ligou ontem. Sua avó não estava bem, mas foi ao médico e logo recuperou. Felizmente não foi nada grave. Uma indisposição passageira. Mesmo assim, papai, eu gostaria muito de falar com ela. Eu adoro vovó e tia Odete. Hoje eu liguei para ela a fim de saber como estava. E sabe o que ela fez? Recusou-se a falar comigo, disse Augusto César. Tudo porque eu a trouxe de volta para casa. Ela não se conforma. Ela gosta muito de minha companhia. Depois que vovô morreu, sentia-se muito só. Augusto César franziu o senho, procurando conter a irritação. Ela tem Odete e Adalberto. Devia contentar-se com isso. Desde o princípio eu lhes disse que você ficaria só por algum tempo. Sinto saudades delas, pois não devia. Mamãe não está do meu lado. Ao invés de dizer a Adalberto que ele deveria voltar para casa, fez exatamente o contrário. Abrigou, mesmo sabendo que eu não estava aprovando. Carolina calou-se. De que adiantaria questionar? Conhecia bem a resistência do pai e mais ainda de Norton, que a desejava prisioneira. Depois do jantar, Augusto César foi para a sala ler o jornal e Carolina ficou observando a mãe ajudando Ruth a tirar a mesa. Em sua mente vieram cenas daquele tempo, quando ela foi Ethel, e apesar de terem convivido durante anos, nunca tinham sido íntimas. Mesmo tendo se tornado sua mãe, ela continuava mais desconhecida do que nunca. Como seria por dentro? Por que se conservara tão passiva durante tanto tempo?
Qual seria sua verdadeira personalidade? Que segredos guardava seu coração? Sentiu vontade de observá-la melhor. Talvez pudesse entender um pouco mais sobre as causas de terem que viver juntas novamente. Sabia que a inteligência da vida juntava as pessoas para que aprendessem uma com as outras. O que Ernestina teria para lhe ensinar? E o pai? Quais as lições que teria de aprender para poder libertar-se? Quando pensava neles, só enxergava os defeitos. A mãe apagada e sem vontade própria. Não queria ser igual a ela. O pai, um homem voluntarioso, obstinado, que obrigava a família a fazer só o que ele queria. Incapaz de um gesto de carinho. Não, não. Seus pais não tinham nada para ensinar-lhe. Esses pensamentos deixou-a amargurada e triste. O que teria de fazer para libertar-se deles? Naquela noite, ao se deitar, não rezou, nem pediu nada. Queria dormir, esquecer suas preocupações. Dormiu e pouco depois se viu caminhando em um lugar escuro e desagradável. Preciso sair daqui, pensou temerosa. Você vai ouvir tudo o que preciso lhe dizer. Carolina voltou-se e viu um homem ainda moço, alto, magro, cujos olhos brilhantes a fixavam com raiva. Quem é você? O que você quer? Como se avora a criticar a mulher que eu amo. Só porque agora tem tudo, se julga melhor do que ela? Não sabe como ela sofreu por sua causa e como tem se sacrificado pelo seu bem-estar. Carolina abanou a cabeça negativamente, não escondendo a surpresa. De quem está falando? De Etel. Por amor a você, me deixou de lado. Eu tinha planos, a amava muito e queria ter uma família. Hoje estou nessa solidão por sua causa. Engana-se. Quem mandava em Etel era Norton, não eu. Mas foi você quem arranjou aquele amante e por causa disso ela pagou pelo seu erro. Como assim? Depois que você morreu, ele a perseguiu, querendo saber onde estava o seu amante. Ele queria dar cabo nele, mas Etel nunca lhe contou onde Marcos se encontrava. Eu tentei fugir com ela, levá-la para longe, mas ele a fez prisioneira e não pude encontrá-la. Ele a acusava de encobrir seus encontros de amor. Tudo o que aconteceu conosco foi culpa sua. Carolina tremia, sentindo o peso daquela acusação e tentou defender-se. Eu não sabia que Etel tinha um namorado, nem que o estava prejudicando. Claro, você só tinha horas para os seus problemas. Nunca se importou com a coitada que tudo fazia para impedir que Norton descobrisse e a castigasse. Lágrimas desciam pelo rosto de Carolina e ela disse: Eu não sabia, perdoe-me, eu não sabia. Carolina acordou soluçando, sentindo ainda o peso do olhar dele, acusador e nervoso. Levantou-se, lavou o rosto, tomou um copo de água e respirou fundo. Depois sentou-se na cama pensativa. Como Etel vivera um drama, sofrera por causa dela e ela nunca percebera. Reconheceu que ela só tivera olhos para seus próprios dramas, sem se importar com o que estavam à sua volta. Pela primeira vez, começou a pensar que talvez ela não tenha sido uma vítima como julgara, que outros segredos Ernestina ainda guardaria dentro do seu coração. Deitou-se novamente, tentando adormecer, mas os pensamentos revoltos, as cenas do passado, a visitavam, e só quando o dia estava clareando que conseguiu dormir. Mesmo tendo dormido mal, Carolina levantou-se no horário costumeiro. Quando desceu para o café, os pais já estavam acomodados. Ela deu bom dia e acomodou-se, mas não conseguia desviar os olhos de Ernestina, observando-a furtivamente. Notou que ela havia emagrecido, suas mãos não estavam firmes e seus olhos inquietos refletiam certo temor, enquanto olhava ao redor, procurando ver se tudo estava em ordem. Do que ela teria medo? Seu pai era austero, voluntarioso, exigente, mas nunca fora violento, e a tratava com respeito.
teve vontade de saber mais. Depois que o pai saiu para o trabalho, ao invés de fechar-se no quarto para ler, Carolina apanhou um livro de estudos e sentou-se na sala. Após dar as ordens para o almoço, Ernestina foi ao quarto de costura. Carolina levantou-se e foi ter com ela, que, vendo-a entrar, perguntou: Preciso de alguma coisa? Não. O que você está fazendo? Ernestina olhou admirada. Como assim? Você está sempre fazendo alguma coisa. Não fica cansada? Cuidar de uma casa dá trabalho. Quero que tudo esteja em ordem. Bom, por hoje é isso. Amanhã tem mais.